Uma boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí? Teste de som de 1 a 10. Depois de praticamente 10 dias aí com a gripe, né? Tava com um vírus dentro do corpo e graças a Deus, primeiramente sempre a ele conseguiu vencer essa luta e a gente está aqui novamente. E agora, quem não está muito legal é o nosso palestrante de terça-feira, que é o Cassiano, né? Cassiano, inclusive, vocês possam lembrar dele aí nas suas orações, nas suas preces, na sua reza, enfim, né, energias positivas para que ele possa melhorar, tá bom? Bom, para você que está chegando aqui a primeira vez, tá? É um prazer ter você aqui nessa sala. Você está na sala oficial da Conecta Business Club, ok? E hoje nós vamos estar falando aí um pouco mais sobre o nosso negócio, né? Onde nós temos reuniões todas as terças e quarta-feira. Nas terças-feiras, como eu mencionei, quem faz na terça é o Cassiano. E na quinta-feira, o nosso grande top leader, Cleverson Amora, que inclusive está aí na sala, né? Ele vai estar ajudando a gente aí a aceitar as pessoas que porventura chegam mais tarde. Enfim, e no sábado, geralmente a gente marca os nossos treinamentos, ok? Então, você tem a possibilidade de fazer parte de um negócio aonde você não vai apenas ter rentabilidade. Eu acredito que a rentabilidade é muito bom, mas você vai ter aqui dentro uma gama de negócios, de oportunidade, você vai fazer parte de uma grande estrutura que é a Conecta Business Club, e é justamente o que eu vou apresentar para você nesses próximos minutos. Se você tiver alguma dúvida, eu peço para que você possa anotar ela, que no final a gente vai aí responder cada uma delas, tá bom? Então, seja muito bem-vindo ao Conecta Business Club. A Conecta não é uma empresa, embora nós temos que ter um registro, né? E logo, logo vocês vão saber do nosso registro também, porque a gente está crescendo bastante, graças a Deus, novamente, ao nosso trabalho também. Mas ela não é uma empresa como as empresas qualquer, não é uma plataforma, né? Onde você vai lá, coloca o seu dinheiro, não é um site, né? Onde você coloca o seu dinheiro e se esse site sair do ar, você não consegue mais sacar. Vou dar um exemplo. Hoje, nós trabalhamos com a Web3. Eu vou falar um pouco sobre a Web3. Então, hoje na Web3, se você parar para pensar, tem vários contratos, são contratos bons, mas se a interface desse contrato sumir, ele pode ser auditado, ele pode ser verificado, você não sabe como tirar o seu dinheiro, porque essas funções não estão disponíveis para os usuários. E geralmente é a maior pegadinha que é gerada em um contrato. E você vai presenciar e ver que o nosso contrato é totalmente diferente. Então, quando você entra aqui dentro, você vai fazer parte de um clube de vantagens, aonde você vai participar de várias soluções tecnológicas que já foram testadas por nós, os criadores desse negócio. Você também vai ter o privilégio de poder fazer parte de uma academia, aonde você vai ter um amplo conhecimento no mercado e com certeza ninguém mais vai passar você para trás, porque agora você já sabe o que é um negócio sério, o que não é, e a probabilidade de você perder dinheiro vai ser praticamente nula. Você vai desfrutar também, por exemplo, de um programa de afiliado, na qual isso aqui pode se transformar na sua renda principal, tá? Você pode fazer renda passiva, mas se você participar do programa de afiliado, você vai crescer muito e logo, logo você vai tirar valores aí que fogem da realidade da grande maioria. Quem são as pessoas que criaram esse clube? Uma delas sou eu, como você está vendo aí. Eu sou brasileiro, moro aqui em Balneário Camboriú, trader profissional desde 2015, também formação de blockchain, justamente em Londres, e eu sou um cara de expertise em network marketing e também formado em PNL, tá? Depois no centro, nós temos o nosso sócio, Narciso Saraiva, que cuida da parte da tecnologia, né? E o NASA é um cara muito bem, como que eu vou dizer para você? Ele é um cara muito bem inteirado nisso, porque ele passa hoje 24 horas praticamente por dia
cuidando da parte da tecnologia, né? De automoção, enfim, IaaS, tudo isso é a área dele. E na minha direita, que é a sua direita também do monitor, nós temos o Felipe Alexer, que é um engenheiro eletrônico, ele é poliglota, coach em PNL, já formou organizações de mais de 350 mil pessoas, e ele hoje é responsável pela maior expansão hoje da Conecta Business Club. Embora nós começamos pelo Brasil, hoje não é o Brasil o país mais forte dentro do nosso negócio. Por exemplo, hoje eu posso falar para você que a Costa do Marfim, né, que é uma ilha da região do Caribe, da região francesa, o membro mais forte hoje. Amanhã, quem sabe, pode ser o Brasil ir lá, porque as pessoas já têm um conhecimento amplo do que é o mercado de criptomoeda, enfim. E aqui no Brasil as pessoas estão começando agora. Tanto é que as pessoas acabam confundindo o nosso modelo de negócio com os outros modelos que tem no mercado. Então, a nossa missão é facilitar, né, fazendo com que você possa se conectar em empresas reais ou até mesmo em serviços que nós disponibilizamos para vocês, e todos esses serviços são comprovados, mas isso também não garante que você vai ter resultado. Por quê? Porque nós estamos falando de mercado real. Então, pode ser que o resultado que nós tivemos aos anos que se passaram pode ser maior, pode ser menor, mas existe um histórico e a gente acredita que esse histórico ele sempre pode melhorar. Com essa visão, a gente tem a convicção de se transformar num ecossistema, um dos maiores, e transformando a vida das pessoas. E, obviamente, para isso a gente preza pela ética, pela conduta de cada um dos nossos membros, sempre fazendo um negócio 100% transparente. O primeiro mercado que nós iniciamos, a verdade é que nós estamos no Forex há 5 anos, e é o maior mercado do mundo, mercado que movimenta de 6,6 trilhões de dólares. A tendência do Forex é crescer cada vez mais. Eu e você vamos, pode-se dizer, vamos sair dessa realidade e esse mercado permanece. Agora, é importante lembrar que o mercado Forex é um dos mercados mais arriscados que tem hoje, falando de mercado financeiro. E também é importante lembrar que os maiores bilionários do mundo estão dentro desse mercado. Por quê? Porque as pessoas que mais têm dinheiro são as pessoas que mais correm risco. Então, se você quiser ter um resultado excepcional, você tem que estar disposto a correr um risco a mais, tá? Porém, aqui dentro nós temos todos os perfis para que você possa entender em qual perfil você vai se enquadrar. Agora, você pode participar de qualquer mercado, mas um mercado que você não pode ficar de fora é o mercado cripto. E eu vou te dizer por quê? Porque o mercado cripto, ele é uma tendência de mercado sem volta. O mercado cripto, ele vai crescer absurdamente, chegando aí nos próximos anos a 10 trilhões, 20 trilhões. Isso é inevitável. Ele está apenas engatilhando hoje em torno aí de 2 trilhões apenas. Então você está pegando um mercado que está começando o seu crescimento agora. E a vantagem de você estar no mercado cripto, lógico, desde que você não esteja dentro de uma plataforma, uma corretora, é que você não tem os seus recursos na mão de ninguém. Não está na mão de uma empresa, de um CNPJ, na mão de uma pessoa. A chave privada fica sempre na sua mão. Então, a filosofia nossa é que todos vocês possam entender como funciona a Web3. Desde o início, quando nós liberamos o clube, nós fizemos questão de ensinar todo o passo a passo para que você pudesse manusear a Web3. E hoje, eu posso dizer que nós cumprimos a nossa missão do lado de cá, que foi deixar todos os vídeos, tutoriais e mostrar e comprovar para vocês que qualquer pessoa, independente do grau de conhecimento dela, ela consegue mexer dentro da Web3. Mas você que está chegando agora, talvez você deve estar perguntando, o que é a Web3? A Web3 nada mais é do que você ser livre. Ou seja, eu vou dar um exemplo claro para você. Possivelmente a maioria das pessoas que aqui estão trabalha no mercado tradicional. E quando você trabalha no mercado tradicional, você é escravo do sistema. Um exemplo, você tem um registro na sua carteira,
você tem que cumprir uma quantidade de horas e até mesmo o seu dinheiro, que deveria ficar na sua mão, fica dentro de uma instituição e esse dinheiro você acha que é seu, mas ele não é seu, porque está na mão de um sistema. Então, aqui dentro da Web3, que é a internet liberdade, você não precisa se submeter a ninguém. A qualquer momento, você pode ir lá e pode simplesmente clicar o botão, você pode remover o seu dinheiro, você pode locomover o seu dinheiro, você pode colocar mais. Essa é a evolução e é uma tendência. Eu acredito que daqui para frente, as pessoas que começarem a entender a internet, elas dificilmente vão perder dinheiro nessas plataformas, porque agora elas vão começar a entender que tem como elas se protegerem dentro da blockchain, tá? E logo, logo eu vou falar para vocês do nosso produto baseado dentro da blockchain. Mas antes de eu falar do nosso produto, eu quero dizer para você que dentro da blockchain existem várias redes. E uma rede que nós trabalhamos hoje é a rede da Polygon. A rede da Polygon, ela detém hoje em torno de cerca de 19% de todo o fluxo. Então imagina 100%, 19% no meio de milhões é a rede Polygon. Ela é uma rede muito rápida, as taxas são super baratas, que são microtaxas, e ela usa a moeda pool, que é chamada o gás, ok? Bom, a partir disso, o que que nós fizemos? Nós criamos um sistema de arbitragem triangular, aonde o nosso sistema, presta atenção que eu vou falar para você aqui agora, o nosso sistema, ele entra dentro das DEX que estão no sistema DeFi. Então, por exemplo, ele pode entrar dentro da PancakeSwap, ele pode entrar em qualquer local e lá ele vai fazer trocas. A arbitragem nada mais é do que são trocas de ativos. Então, ele, por exemplo, ele pega, começa com uma moeda base espelhada, que é a moeda nossa, que é o CBC. Só tem um jeito de você participar do nosso sistema. É você adquirindo o CBC, que inclusive ele tem o mesmo protocolo da Polygon. Quais são as vantagens de você usar o CBC? São inúmeras. Uma vez que você usa o CBC, você agora pode desfrutar do sistema de arbitragem triangular, você vai poder desfrutar de outros serviços e o melhor de tudo, que a moeda CBC, ou vamos dizer moeda, mas na verdade não é uma moeda, é um utility token, ele é estável. O que significa? Que ele está pareado ao dólar digital, que é o maior volume hoje, que é chamado o Tether. Significa que ele nunca vai valer menos de $1. Então, você está seguro. Porém, se você tiver na sua carteira o SDT, por algum motivo a sua carteira for suspeita, vamos dizer assim, tomara que não aconteça, o sistema, o Estado, ele pode mandar um e-mail para a empresa Tether, porque o Tether ele é uma moeda que roda dentro de uma rede descentralizada, mas é centralizado. E ele pode falar, olha, pega essa carteira aqui do Cleverson, né, para ele descobrir o que é a carteira dele, e nós queremos que vocês bloqueiem essa carteira. E lá dentro do contrato da Tether, eles podem colocar aquela carteira na blacklist, na lista negra. E a partir daí, o Cleverson ele vai poder transacionar somente outras moedas que não seja o SDT, inclusive o CBC. Então, a vantagem de você estar dentro do CBC, ele protege o seu capital até mesmo de uma autorização, mesmo que ilegal, de qualquer órgão, ele não consegue bloquear o CBC. Porque o CBC foi feito para brindar a operação. E aí você tem a tranquilidade a hora que você quiser para poder transformar ele novamente em outra criptomoeda. Ok? Nós temos também um sistema chamado parceria com corretoras. Então, são várias corretoras que a gente hoje utiliza, uma delas, na verdade, já liberamos, e essa semana nós vamos liberar uma outra corretora, são todas corretoras certificadas e corretoras na onde você vai abrir a sua conta e vai poder usar a nossa tecnologia. Então, a nossa tecnologia, ela está disponível para qualquer pessoa. Você não precisa ter conhecimento técnico no primeiro momento, basta simplesmente você baixar uma carteira descentralizada
e você já tem direito de utilizar o SAT, que é o Sistema Automatizado de Trader, e transacionar as operações até mesmo pelo Conecta App, que é uma interface amigável. Ok? Então você tem já alguns serviços hoje disponíveis para você. Um deles é o CopTrade na RoboForex. Depois nós temos o sistema de conta PAN, que vai vir agora, provavelmente essa semana agora. Nós temos também o grande diferencial, que é o Conecta Cripto. O Conecta Cripto, ele brinda o seu capital, como eu falei sobre isso, aonde você agora tem uma carteira que só você tem a chave. E o mais interessante de tudo, que ninguém consegue tirar o dinheiro daquela carteira, a não ser você. E por isso a gente recomenda que quando você for gerar a sua carteira, é importante você pegar e guardar a chave privada dela, para que a partir desse momento, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é 100% sua. Então, se a gente fosse falar de risco, o risco que a gente está falando aqui é de você não tomar as medidas de segurança com a sua carteira. Uma vez que você fez isso, você está protegido e você já pode usufruir dos nossos serviços. Ok? Então, como eu falei, ele é 100% automático, ele vai te dar N benefícios, que é o que? A tranquilidade de você nunca entrar na sua conta e ver a sua conta derretendo, ou ver a sua conta em períodos negativos. O SAT ele é programado, pelo menos no sistema de arbitragem, para que você não tenha esse desconforto, vamos dizer assim, de hedge. Lá não existe negativo, pode até acontecer algum dia, mas obviamente ele roda e ele já traz o lucro para você. Tudo isso de forma automática, tudo isso sem você precisar ter conhecimento nenhum. Você pode ter o SAT rodando para você o tempo que você quiser. E aí, as pessoas perguntam muito sobre isso. Qual é o rendimento que a Conecta Business promete? Nenhum. Nós não prometemos rendimento para ninguém. E se alguma empresa lá fora te prometer rendimento, você tem que desconfiar, porque nós oferecemos tecnologia que opera nos mercados e que pode trazer resultado. É diferente. Uma tecnologia real, uma tecnologia que você vê as operações, seja dentro do sistema centralizado, como eu falei, ou seja dentro do sistema descentralizado, que é melhor ainda, você vai poder ter resultados parecidos com esse que está aparecendo na sua tela. Pode ser mais e pode ser menos. A grande vantagem é que no nosso histórico sempre dobra o capital. Quanto tempo, Miro? Um ano. Imagina, se você tivesse hoje 100 mil reais guardado na poupança, a pergunta que eu faço para você, esses 100 mil reais daqui 12 meses, ele vai virar 200 mil? Eu garanto para você que não. E aqui, no nosso histórico, sempre foi uma média de dobrar o capital no pior cenário em 12 meses. Isso é um excelente negócio. É um negócio fenomenal. Então, nós estamos falando de você fazer uma média de 100% no ano. Nós puxamos sempre para baixo para que as pessoas já comecem a ser disciplinadas com a questão de você poder lidar com os ganhos e também saber o seu objetivo. A conta PAN, a vantagem da conta PAN é que você vai poder, caso você não tenha valores altos, iniciar com um valor pequeno de US$ 100. E os seus US$ 100 vai estar junto, por exemplo, de um depósito de 1 milhão, de 500 mil, de 100 mil. Qual que é a grande vantagem? Que vai ter um volume muito grande e você vai receber proporcional ao valor que você colocou. Obviamente que US$ 100 não vai te dar liberdade financeira, mas comece com o que você tem e se programe para que você possa, mês a mês, criar cada vez mais, criando, vamos dizer assim, gordura e aumentando os seus aportes até você chegar ao seu objetivo e vai chegar um momento que você não vai mais colocar dinheiro e a partir daí você só vai sacar. Isso já acontece com várias pessoas e isso pode acontecer com você também. Ok? Bom, como eu falei, o nosso foco principal é que você tenha uma proteção total do seu capital. E por isso nós colocamos o carro-chefe, que é o Conecta Cripto. O Conecta Cripto, ele opera através do sistema SAT, 24/7, 100% automatizado, com uma assertividade de mais de 90%.
mais de 90% das operações que ele fecha no positivo. Vou dar um exemplo. Se ele abriu 100 operações, provavelmente ele vai acertar 90 e vai errar 10. Só para você entender o poder que tem esse sistema, aonde já estamos há 11 meses liberados para as pessoas e não tem uma pessoa hoje dentro da Conecta que está insatisfeita. Não tem. Se existir alguém que está insatisfeito, com certeza é porque ele não entrou aqui dentro. Porque se ele entrou aqui dentro, ele já tem resultado e o resultado acontece de um dia para o outro. Ok? Para você usufruir do SAT, você que está chegando agora, você não vai pagar assinatura mensal. Tá? Você não vai pagar, na verdade, nada. Como assim, Miro? Me explica direito, porque eu estou vendo uma tela aí falando de descontos. Veja bem, se você colocou US$ 100, você vai ter que colocar uma quantidade um pouquinho a mais, um exemplo, US$ 110, aonde esses 10 vão ser colocados na sua assinatura. Toda vez que o sistema abrir uma operação, ele vai cobrar uma microtaxa de 0,001. Ou seja, desses 10 que você colocou na assinatura, é seu, você pode retirar a hora que você quiser, e vamos imaginar que ele foi lá e abriu uma operação, e ele vai descontar daqueles 10, 0,001. Porém, a operação que ele vai fazer de volta, trazer o lucro, pode ser uma operação de 0,50, de 0,010, 0,09. Então, nunca vai ser inferior à taxa que foi cobrada. Então, teoricamente, você não paga nada. Você não paga nada para usar o sistema. E dessa forma vai até chegar no valor que eu recomendo hoje, que é US$ 1.000. Com US$ 1.000, acima de US$ 1.000, a taxa é fixa 0,08. E, como eu falei, no mesmo exemplo de 100, ela pode abrir 50 centavos de dólares, de US$ 1. Então, você não vai pagar nada por isso, ok? Essa é a grande vantagem de você utilizar a nossa tecnologia. Agora, o mais importante de tudo é você entender que o nosso negócio ninguém é obrigado a indicar. Você não é obrigado a convidar ninguém, isso é um opcional. Porém, nós desenvolvemos um programa de afiliado na onde 50% do faturamento da empresa a gente distribui para as pessoas que indicam o nosso sistema. Por exemplo, o Cleverson Amora foi lá e convidou o nosso amigo Alexandre. Quando o Alexandre entra e abre a sua carteira ali e conecta ela na tecnologia, ele colocou US$ 1.000. Desses US$ 1.000, quanto que o Cleverson ganha? Nada. Só que o sistema começa a operar na conta agora do Alexandre. E quando faz um lucro, fez 1% de lucro para o Alexandre. Automaticamente fez 1% de lucro para a empresa. Então é aí que a empresa lucra. Só que ela pega dos 1% dela e dá 15% para o Cleverson Amora. Ou seja, se vamos imaginar hipoteticamente o sistema fosse fixo e todo mês ele desse um exemplo de 10%, eu não estou falando que dá isso. Vamos imaginar que desse 10% todo mês. Significa que agora o Cleverson criou uma renda recorrente. Ele criou uma renda na qual ele vai receber sempre e ele vai estar muito feliz porque ele convidou o Alexandre e o Alexandre também está tendo rentabilidade. Mas não para por aí. O Alexandre agora foi lá e convidou outra pessoa. A mesma coisa acontece com ele e o Cleverson agora recebe 12%, é o seu segundo nível, depois 8% no terceiro, 6% no quarto, 4% no quinto, 3% no sexto, 2% no sétimo. Ou seja, somando tudo isso, nós estamos falando aí de 50% de comissão. Só para você ter uma ideia de como isso aqui é poderoso, quando você se qualifica, e é muito simples se qualificar, você vai poder tirar uma renda que não tem limite. Mas é importante você entender que isso é uma construção. É uma construção que vai acontecer para você dia após dia, meses após meses, anos após ano. A boa notícia é que quanto mais você trabalhar, mais rápido você vai alcançar o seu objetivo e mais pessoas você vai ajudar. Para você liberar o seu primeiro nível, você nem precisa ter investimento da empresa. Basta simplesmente você ter US$ 10 de assinatura e deixar
o sistema agora você começa a trabalhar, vamos lá, já está quebrado, você agora já consegue indicar essa tecnologia. Você já pode deixar de ser um simples membro e agora você é um afiliado. Você já recebeu o direito de receber 15% das comissões que o seu indicado que entrou contigo, isso vai somar para você. E isso vai acontecendo nos outros níveis. Para destravar o nível 2, você tem que ter 5 pessoas, 10 na equipe e agora um investimento de 150 CBC. Um volume total da sua rede que dá 5.000 CBC. E assim vai até chegar ao sétimo nível. Perceba que no sétimo nível, quando você chega no sétimo nível, você vai perceber que com 15 diretos, com 400 pessoas na sua equipe e tendo um investimento mínimo de 1.000, com certeza nesse momento você vai ter muito mais do que isso, porque a filosofia é lógico que é você aumentar. Ninguém seria burro e estúpido o suficiente de não querer aumentar o seu capital, não é verdade? E a partir daí, você agora tendo um volume de 100.000 na sua equipe, você está qualificado para receber em 7 níveis. Então, enquanto essas pessoas estiverem lá lucrando, tendo benefício, você também vai ter. Mas isso não é uma vez só, é sempre. E quero dizer para você que todos os dias o sistema roda. Miro, quanto que eu posso ganhar? Não tem como a gente somar, né, e saber quanto que você vai ganhar. Mas nós fizemos uma simulação para que você pudesse entender um pouquinho essa parte. Aqui você vai perceber, ó, deixa eu carregar aqui só para você ver, e você vai perceber que quando você entende isso daqui, automaticamente você agora vai mudar de vida. Olha só, vamos lá junto comigo. Essa primeira coluna aqui, tá? Essa primeira coluna aqui, ó, vou marcar aqui, ó, essa primeira coluna daqui, ok? Ó, aqui está falando dos seus ganhos diretos. Ou seja, se você tiver um direto, naquele mesmo exemplo que eu dei, que o seu direto colocou $1.000, gerou $100 para ele, gerou $100 para a empresa. Dos $100 da empresa, ela pega 15% e manda para você, $15. Então, com apenas uma pessoa, você já teria gerado uma renda de $15. No segundo, se você tiver 5 pessoas, a sua renda vai ser agora de 75. E assim vai, ó. Se você tiver 15 pessoas e somar, você vai ter agora uma renda de $870. Isso somente falando do seu trabalho individual. Mas, se você olhar agora para o outro lado, você vai perceber que tem o ganho da sua equipe. E olha para você ver que o ganho da sua equipe não foi você que chamou as pessoas. Foram pessoas que chamou pessoas. E com isso, você conseguiu fechar a sua matriz e somente das pessoas que você nem sabe quem é, gera mais do que o seu ganho direto, $2.380. Somando esses dois valores aqui, ó, você vai ter um total de $3.250 aproximado. Faça isso a 6, você vai ter uma renda de aproximadamente nada mais, nada menos do que em torno de 19 a 20 mil reais. Então, você entendeu que hoje, se você pegar esse negócio sério, de forma profissional, e falar para as pessoas e mostrar o que está acontecendo com você, eu te pergunto, as pessoas não vão querer entrar? Obviamente que vão querer entrar. Eu te garanto que se você mostrar do jeito que eu mostrei aqui, todas as pessoas vão querer, porque aqui você não está vendendo um produto qualquer, você está vendendo uma tecnologia que funciona, uma tecnologia que produz resultado, uma tecnologia que dá liberdade para as pessoas, uma tecnologia que garante com que você, mesmo não sabendo nada, no primeiro momento, ainda assim, você pode ter uma renda de, no mínimo, 20 mil reais por mês. Eu quero lembrar você que hoje, quem recebe esse salário no Brasil, ele pode ser considerado elite. Ele pode ser considerado uma das pessoas mais bem-sucedidas que existe hoje
porque R$ 20.000 você já faz parte da classe média alta e você já está passando para o alto padrão. Mas não para por aí, tá? Você pode ter, por exemplo, rendimento na conta PAN, né, que é o que nós estamos formatando agora nesse momento. Você pode ter rendimento no Conecta Cop, corretora séria, que é a RoboForex, tá? E somando todas as rendas que tem aqui, a médio e longo prazo, é inevitável, se você não for ainda, de você ser um milionário dentro desse negócio. Você tem duas formas de você ser milionário aqui. A primeira forma é a forma mais estúpida que existe. É você sozinho. Você querer, somente você colocando dinheiro. Vai acontecer? Vai, mas vai demorar muito mais. E a forma mais inteligente é você colocando dinheiro, aumentando seus aportes e ao mesmo tempo você falando para as pessoas. Mesmo que as pessoas falem não para você naquele primeiro momento, mas quando você mostrar a conta sua para eles, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, é inevitável dessa pessoa falar: puxa vida, quanto tempo eu perdi? Eu poderia ter entrado lá atrás. Por isso que nós falamos, não negligencie ninguém. Fale com todas as pessoas e aproveite esse momento, porque esse momento é o melhor momento para você poder montar a sua estrutura. Em relação ao suporte, hoje nós temos uma tecnologia de um chat conectado ao sistema do GBT. Você tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta você acessar aqui, ó. Toda vez que você tiver uma dúvida, você vai digita aqui, ó, tá? Clica aqui e vai abrir para você, né? Ou você vai lá e digita conectabusiness.club e você vai ter todas as informações, você vai ter todos os materiais que direciona para o YouTube, direciona para o Instagram, direciona, agora vai ter uma empresa própria que nós estamos contratando, inclusive, para fazer a mídia social do nosso modelo de negócio em todos os idiomas. Então, nós estamos nos preparando para o grande boom que vai acontecer dentro da Conecta Business Club. Ok? Então, aqui você percebe que o negócio é diferente. Aqui você percebe que você tem o controle. Repetindo, aqui ninguém segura o dinheiro de ninguém. Você sai e você entra a hora que você quiser. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por ter participado. Você que está vendo essa live no YouTube, peço para que você fale com a pessoa que te convidou, para que essa pessoa possa mostrar para você um pouco mais, e aí você vai poder fazer parte desse negócio chamado Conecta Business Club. Ok?